Olá, queridos amigos. Estamos aqui hoje com mais um vídeo e mais um objetivo. Hoje estamos aqui para reagir a um vídeo do Padre Paulo Ricardo, padre tão famoso no Brasil e conhecido por tamanha erudição que lhe é devida. Padre muito inteligente e muito influente no meio católico aqui no Brasil. Hoje nós vamos reagir a um vídeo que tem por tema se vale a pena debater com protestantes. Vamos escutar toda a argumentação do Padre Paulo Ricardo. No momento certo, nós vamos fazer as pausas e os pontuais comentários aqui das nossas objeções ou pensamentos contra o que o padre vai falar. Então, vamos nessa, vou dar play aqui no vídeo e vamos acompanhando. Católica de hoje, nós queremos responder a pergunta se vale a pena debater com protestantes. Bom, para dar essa resposta que seja católica, ou seja, que seja verdadeiramente a opinião da igreja, a primeira coisa nós temos que colocar um princípio. O princípio é o seguinte: a igreja sempre viu que é um dever nosso dar uma resposta diante daqueles que nos perguntam da fé. E isso está lá, na primeira carta de São Pedro. Estejais prontos para dar uma resposta a quem vos perguntar a razão de vossa esperança. E então a igreja tem uma longa tradição no debate com os protestantes. A gente pode lembrar claramente São Roberto Bellarmino, São Pedro Canísio e São Francisco de Sales, né, que eu vou comentar daqui a pouco com você. Agora, o que acontece, porém, é que existem algumas regras para essa questão de debate que transcendem a questão da Igreja Católica. Na realidade, são coisas que, desde o tempo de Platão, né, os filósofos já chamam nossa atenção, por fato de que existe uma distinção entre dialética e aquilo que Platão chama de erística. Ou seja, dialética é quando uma pessoa de boa vontade está buscando a verdade. Então vocês dois estão ali dialogando para buscar a verdade. Quero fazer a primeira pausa aqui para comentar sobre isso que o padre cita no vídeo, e que eu acho muito interessante e bem pontual quando vai se tratar sobre os debates, principalmente no nosso cenário hoje no Brasil. De fato, o Platão ele trabalha muito bem sobre a questão da dialética, que é o método platônico por excelência, né? O método da dialética. Seguindo o seu professor, que tem o método da maêutica, né? A maêutica socrática, Platão, então, ele vai estabelecer a dialética como meio para se conhecer a verdade. E aí ele sinaliza sobre a distinção de dialética e de erística. Então o intuito da dialética vai ser justamente buscar de fato o que é a verdade. Então o homem ele sempre vai se curvar à realidade, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, seguindo o método dialético. E aí ele vai desenvolver o conceito de erística, que a erística não necessariamente ela vai fazer isso. Inclusive tem uma obra do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo moderno, né, que se chama A Arte de Ter Razão. Nessa obra ele vai mostrar 38 estratégias para se vencer um debate, mesmo que você não esteja do lado da verdade. E aí, logo na introdução, ele vai bem dizer sobre o que é a definição de dialética erística, chamado por ele assim, dialética erística. Enquanto Platão vai fazer a distinção das duas, ele põe como se a erística fosse um tipo de dialética não propriamente tão virtuosa como a dialética mesmo, né? E dentro dessas 38 estratégias, nós vamos perceber muitas técnicas que são amplamente usadas hoje no meio dos debates no Brasil. Então tem até a famosa argumentação ad hominem, quando o oponente percebe que contra os argumentos do opositor ele não consegue responder, então ele faz um ataque à pessoa em si e não à ideia. Essa é uma estratégia erística, desenvolvida pelo Schopenhauer ali, desenvolvida no sentido de... Ele discorre sobre ela no livro, né? Não é ele que desenvolve a estratégia. Mas nós percebemos o quanto que essa erística está presente nos nossos debates atuais. A erística, segundo Schopenhauer, ela vai revelar como que a vontade do homem, o coração do homem, ele é caído, ele é orgulhoso, ele é arrogante e ele não aceita estar errado. Ao ponto de que o homem ele fala sem pensar e quando ele é repreendido, quando ele é sinalizado da verdade, ele não consegue se submeter a ela e voltar atrás. Mas antes ele vai
com um labor, provar que ele está verdadeiro, mesmo que não está com a verdade. E o próprio debatedor saiba disso. Então, esse é um cenário dos debates brasileiros. A grande maioria dos debates funcionam assim. E o padre trazer logo no início essa informação, eu acho muito interessante. É lógico que ele vai atribuir esse método a muitos protestantes, mas o fato é que no Brasil não é muito difícil você pegar um debate católico e ver exatamente essas estratagemas sendo usadas pelos católicos também. Então vamos continuar aqui vendo o que o padre vai falar. Outra coisa é quando a pessoa quer simplesmente vencer. Ou seja, ela não tem virtudes suficientes para ceder a qualquer argumento. Ela quer simplesmente vencer. Isso é chamado de erística. É aquilo que São Tomás chamava de argumento para ostentação. A pessoa não está buscando verdadeiramente a verdade. Aplicando isto à questão dos protestantes, tem alguns estudos sociológicos que eu gostaria até de citar para vocês, né? Existe um sociólogo americano, Michael Walzer, que escreveu um livro importante, The Revolution of the Saints, a Revolução dos Santos. O Walzer, ele faz uma investigação e vê que lá, no início do protestantismo calvinista, e isso teve uma grande influência na Inglaterra de Cromwell, havia uma verdadeira vontade de transformar o protestantismo em militância revolucionária, ou seja, em transformação social. Então, usando as palavras textuais do Walzer, ele diz que em debates, eleições, administração e guerra, era assim que eles queriam ter esse aporte ideológico para transformar a sociedade. Então, isso daí que aconteceu. Bom, essa fala do padre aqui é bastante curiosa e uma acusação bastante séria. Eu particularmente não conheço o material desse sociólogo americano, mas nós temos, por exemplo, o Max Weber, conhecido aí, mais conhecido, né, mundialmente, que ele tem uma obra sobre a ética protestante e toda a tese dele de como ele acredita que a ética protestante, principalmente a calvinista, vai desenvolver o capitalismo posteriormente. E é muito interessante observar o que de fato aconteceu, o que de fato os calvinistas protestantes, os puritanos, posteriormente vão entender que é a vida cristã cotidiana. E uma das marcas que é fundamental, o próprio Max Weber ele reconhece isso, é a diferença que na Igreja Católica era dividido a vida comum da vida sagrada. Então nós tínhamos a imagem dos monges nos mosteiros, né? Eles se abdicavam de tudo aquilo que era carnal, de tudo aquilo que era pecaminoso, e se dedicavam à vida devota, e o homem comum, que era aquele homem que deveria ser devoto à igreja, deveria ser fiel e presente nas missas, devia participar dos sacramentos. Então, tinha essa divisão de vida sagrada e de vida comum. A Reforma Protestante, principalmente os ensinamentos de Calvino e o que os puritanos vão continuar ali na Inglaterra, ela vai unificar essas duas vidas e vai mostrar para o homem comum que a vida dele também é sagrada. Então, o carpinteiro, ele tem um ofício sagrado. Ele pode glorificar a Deus com o seu trabalho, assim como o sapateiro, assim como todas as partes da sociedade. Cada trabalho, cada ofício, ele também deve ser uma vida sagrada, uma vida devota e uma vida que busca verdadeiramente o dever cristão naquele lugar. Calvino ele fala muito sobre economia, sobre o envolvimento do cristão no trabalho, como o cristão deve buscar trabalhar, como o cristão deve ter como digno o seu trabalho, como o cristão deve glorificar a Deus naquele lugar, com seu caráter cristão, com sua vida virtuosa. Então, essa ótica protestante ela vai estar voltada para desenvolver o homem por inteiro. Ela não vai mais fazer essa divisão de que para você ter uma vida sagrada você tem que se tornar um monge, entrar em alguma determinada ordem. Não. Você pode ter uma vida sagrada no seu trabalho, com a sua família, com a sua vida no campo, seja onde você estiver, você pode glorificar a Deus. Inclusive, essa é a máxima dos puritanos, né?
Os puritanos eles vão ter a máxima que diz uma vida para a glória de Deus, em todos os sentidos. Essa é a busca de Calvino. Calvino ele não tinha propriamente esse cunho revolucionário de querer mover as massas ou a política. Inclusive, tem-se muitos relatos de que Calvino tinha uma vida simples e era de fato um homem simples. E posteriormente podemos fazer um vídeo também só voltado para isso, para não atrapalhar aqui o propósito da reação, mas de fato a vida de um protestante no século XVI, no século XVII ali, ela era voltada para essa integralidade da vida cristã. Eu não sou só cristão quando tenho uma vida sagrada, voltada aos ofícios sagrados, né? Mas eu sou cristão em cada detalhe, em cada período da minha vida. Tudo que eu faço para glorificar a Deus. E isso é uma das máximas protestantes, uma das formas mais lindas de desenvolvimento integral do homem. É uma das glórias que teve o impacto social do protestantismo na sociedade. Vamos continuar vendo o que o padre vai falar aqui. Daí que aconteceu lá atrás, no século XVI, é uma realidade que ainda está presente hoje, não somente no protestantismo, mas em tantas ideologias revolucionárias, onde as pessoas querem simplesmente transformar o debate em militância. Então, a militância ela é engajada. A militância é uma coisa que não é um debate sincero. Mas também tem o outro lado da moeda. Tem o fato que essa coisa que começou lá atrás, no século XVI, ela também está presente entre os católicos. Quando você vê, por exemplo, na internet, certos católicos que querem ter razão porque querem ter razão, né, você vê que não tem como debater com essa pessoa. A pessoa é como se fosse um gato. Você joga para cima, ela cai de 4 sempre. Não tem como. Ela não vai mudar de ideia. Né? Não tem outra posição para ela cair. É aquela pertinácia, aquela insistência, aquela pessoa, vou usar a palavra cabeçuda, né? Que simplesmente não tem virtudes suficientes para se abrir a um debate. Então, quando você vai debater com um protestante, tendo em consideração essa coisa da erística de Platão e essa militância denunciada pelo Walser, seria importante você conversar com a pessoa primeiro. Olha, eu converso com você, mas você está disposto, né, a rever, antes da gente começar o debate, os princípios desse debate? Ou seja, os pressupostos que você está colocando para o debate? Porque o problema do protestante é aquilo que nós chamamos de regula fidei, ou seja, a regra da fé. De onde vem a regra da fé? A regra da fé vem somente da Escritura? Então comecemos debatendo isso. Porque senão, ele vai sempre colocar você num beco sem saída. Ele colocou uma regra invisível. Eu só aceito se estiver na Bíblia. Mas nós católicos não aceitamos só o que está na Bíblia. Nós compreendemos que existe primeiro a igreja. E a igreja nos transmitiu a palavra. E a igreja que nos dá as Sagradas Escrituras. O Concílio de Trento colocou isso com toda a clareza. Então, é importante, antes de debater, colocar as regras e compreender que estamos buscando a verdade. Um exemplo. Bom, o que o padre começa a desenvolver a partir de aqui tem sim os seus aspectos de coerência e quando ele fala principalmente na questão da militância, então os debates hoje, na atualidade, eles são bem polarizados, né? Então você pega um debate entre um católico e um protestante, nos comentários você vai ver uma grande massa católica em defesa ali daquele representante e assim do lado protestante também, ao ponto de que o público não vai nem ponderar se o que o católico está dizendo é coerente ou se o que o protestante está dizendo é coerente. Ele vai estar pensando ali em somente defender aquilo que faz parte da doutrina dele. Esse, de fato, é um dos grandes perigos da erística. A erística ela faz essa polarização e ela é prejudicial para o crescimento, para o desenvolvimento de nós que estamos buscando conhecer a verdade. Então, a dialética ela é justamente esse método que vai nos levar a, de fato, conhecer a verdade. Mas, para que a dialética ela seja realmente bem-sucedida, ela tem que pressupor a sinceridade do homem de se render à realidade, de, diante daquilo que é verdadeiro, se curvar e compreender, de fato,
o que ali é demonstrado. E quando ele fala aqui de sentar antes de debater, para conversar e conhecer os pressupostos, eu também acho super importante. Ele deu o exemplo aqui da analogia da fé, que ela é uma doutrina muito cara dentro do protestantismo, e de fato ela é uma doutrina muito cara. E aqui ele começa a até meio que mostrar que os católicos eles não vão partir desse mesmo pressuposto, e eles partem da ideia de que a igreja é anterior à palavra de Deus. Logo, eles não vão ensinar somente o que está descrito ali na palavra de Deus, seguindo a analogia da fé. E eu acho, particularmente, essa é uma afirmação muito assustadora, no fato de que, desde que o homem conhece a Deus ou tenta conhecer a Deus, ele só consegue fazer isso porque Deus se revela para o homem. Então, quando nós falamos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre as Sagradas Escrituras, não estamos falando somente de um documento que foi organizado nos primeiros séculos da igreja, mas estamos falando da palavra que o próprio Deus deixa para o seu povo. Então, o livro o Haja, em Gênesis, ele não passa a existir nos primeiros séculos quando o cânon é definido, não. Ele realmente passa a existir lá quando Deus está criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, a palavra de Deus a Abraão, por exemplo, ela não passa a ser só a palavra de Deus quando é reunida no cânon lá nos primeiros séculos. E, inclusive nos primeiros séculos da era cristã, que é definido é o cânon do Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento já era muito bem defendido e guardado pelo povo judeu. Mas o fato é que a palavra de Deus ela precede todas as coisas. A palavra de Deus ela precede toda a realidade. Tudo que existe foi criado pela palavra de Deus e é sustentado pelo próprio Deus. Então a palavra de Deus ela precede sim a igreja. Ela precede a igreja. A formação do cânon do Novo Testamento pode acontecer depois da formalização da igreja, da instituição da igreja. Mas a palavra de Deus, como sagrada escritura, ela antecede todas as coisas. E é o fundamento de todas as coisas. Então nós vemos que o próprio catolicismo vai quebrar essa barreira e colocar a palavra de Deus como um produto da igreja. E não a igreja como produto das palavras sagradas, das palavras de Cristo, das palavras do Senhor, que não é somente um livro formulado nos primeiros séculos, mas é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar vendo aqui, o vídeo do padre é curto e a gente vai caminhar aqui para os últimos argumentos dele. Luminoso que eu já citei para vocês é São Francisco de Sales. Eu costumo dizer que São Francisco de Sales ele inventou a evangelização pela internet. É uma brincadeira minha, mas é porque São Francisco de Sales, lá na sua época, quando ele era padre jovem, ele foi enviado pelo bispo de Annecy, o bispo da sua diocese, como padre, sem saúde, jovem, para uma região chamada Chablais. O Chablais fica perto de Genebra e ali todo mundo quase tinha se transformado em protestante. Não tinha lugar, né, para ele evangelizar. Ele se refugiou num castelo e, já que o que ele recebia daquelas pessoas era a porta batida na cara dele e pedradas, xingamentos e rejeição, ele começou a imprimir folhetos que depois foram publicados com o nome de Controvérsias. E esses folhetos ele foi colocando debaixo das portas das pessoas e assim ele inventou a internet, ou seja, a forma do evangelizador entrar na casa da pessoa sem ele precisar entrar. E com esse método ele conseguiu converter 70 mil pessoas. Pode imaginar uma coisa dessa? 70 mil pessoas voltaram à fé católica através da sua paciência, da sua bondade, da sua doçura. Porque não era somente esses argumentos, era bondade. Francisco de Sales é uma figura assim, grandiosíssima, né? Principalmente na fé católica, mas como cristão também. Inclusive tem uma obra do Francisco de Sales que chama Filoteia, que é uma introdução à vida devota. E eu recomendo ela a todos os cristãos, que todos os cristãos leiam. No prefácio dessa obra, o autor ele vai contar um pouco sobre a história do Francisco de Sales, e o Francisco de Sales, quando ele vai começar a entrar, né, nessas questões teológicas, principalmente no debate sobre predestinação entre protestantes e católicos,
ele não consegue ver uma saída ali, ele não consegue entender muito bem o que os debates dizem, então ele se volta para o Senhor e ele percebe que antes dessas coisas mais difíceis, ele precisa amar a Deus verdadeiramente. E aí ele começa toda a sua obra falando sobre o início da vida devota, que é justamente o amor a Cristo. Então é um livro ótimo, recomendo a todos. É lógico que as diferenças doutrinárias de Francisco de Sales para nós protestantes, elas são evidentes, mas sobre a vida devota é importantíssimo ler esse personagem da igreja. A caridade de São Francisco de Sales era a sua caridade. Ele mesmo dizia que uma gota de mel atrai mais moscas do que um barril de vinagre. Era a sua bondade que atraía as pessoas. E é isso que fazia com que as pessoas, então, se convertessem. Vejam que maravilha. Então, aqui eu gostaria de colocar alguns conselhos para você que quer debater. A primeira coisa, saber se você está preparado para isto. Por quê? Porque você tem que considerar que você está se expondo. Então, o católico iniciante, aquele que não tem profundidade na sua fé, é melhor não debater. É melhor você primeiro se formar para que você possa fazer algo. Jesus fez assim: vinde a mim, depois ide. Então, primeiro é necessário ser discípulo, depois ser missionário. Um apologista é um missionário. Agora, é importante recordar a doutrina da igreja. Quando a gente fala de debate, o que é que a gente está falando? Estamos falando de um apostolado pessoal. Existe o relacionamento da igreja com os outros cristãos que nós chamamos de ecumenismo. A igreja, através do Papa Pio XI, na Mortalium Animos, condenou um ecumenismo que seja indiferentismo, ou seja, dizendo que todas as igrejas são iguais. Não, nada disso. Quando o Concílio Vaticano II publicou o documento Unitatis Redintegratio, o que ele queria é que houvesse verdadeiramente essa disposição da Igreja Católica, oficialmente, de entrar em relacionamento com esses outros cristãos para que nós pudéssemos, com caridade, nos aproximar deles. Mas isso não é indiferentismo religioso. A própria Santa Sé, através do documento Dominus Jesus, no ano 2000, colocou clareza nesse assunto, dizendo que esses irmãos protestantes, eles têm muitas coisas em comum conosco, mas que não são verdadeiras igrejas, né? A palavra igreja é inadequada, porque eles não têm a Eucaristia, eles não têm episcopado. Enquanto nós podemos falar das igrejas orientais, que não estão unidas a Roma, a palavra igreja aqui significa dioceses. As dioceses que não estão unidas a Roma. Os protestantes, eles não têm diocese, porque eles não têm bispo, não têm Eucaristia, não têm isso. Mas são pessoas que se congregam, que se reúnem, e nós podemos entabular uma conversação honesta com eles, principalmente no campo institucional. Agora eu gostaria de dar uns últimos conselhos para vocês, mas são conselhos pessoais. Até aqui eu expus para você aquilo que é. Bom, aqui o padre ele também faz uma afirmação mais direta contra o protestantismo, dizendo que os protestantes não são verdadeiramente igreja, que a palavra igreja seria inadequado por eles não pertencerem ao episcopado, por não terem o episcopado, né, e por não participarem da Eucaristia. E, assim, a gente precisaria de um vídeo enorme para poder trabalhar e debater esse argumento de maneira mais completa. Mas o fato é que as igrejas protestantes, hoje em dia existem muitas denominações, de fato, e tem algumas que não vão preservar, por exemplo, os sacramentos. Mas, em geral, as igrejas protestantes, as igrejas reformadas, elas vão primar, sim, pelos sacramentos, pelo princípio regulador no culto, até mesmo de uma maneira mais zelosa do que a Igreja Católica. Porque uma das preocupações protestantes é voltar o culto a sua maneira mais pura possível, como instituída por Cristo no Novo Testamento e como conduzida pelos nossos cristãos nos primeiros séculos. Então, nos cultos protestantes pós-reforma ali, nós vamos ter
a supremacia da palavra, nós vamos ter todo ou qualquer tipo de imagem sendo retirada para que então a palavra ela seja soberana ali naquele lugar e que ela tenha todo o local de fala. Após quando nós vamos ver o desenvolvimento ali das confissões de fé, nós vamos perceber que os protestantes estão preocupados com aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto, que no culto protestante só acontece aquilo que é propriamente ordenado nas Escrituras e nada além disso. A Igreja Católica ela vai seguir um princípio diferente, que vai ser um princípio de que se a Bíblia não condena, então a igreja, logicamente, pode fazer no culto. E isso é uma das coisas que fere a forma correta de como o culto quer ser feito. Porque quando nós falamos de vida cristã, quando nós falamos do culto ao Senhor, não estamos falando de coisas que o importante é só o fim. E o fim vai justificar os meios. Então, eu posso fazer o culto, posso colocar algumas imagens, posso colocar algumas representações, mas o fim é fazer um culto agradável, então não importa os meios. Não. A vida cristã ela é pautada no dever. O que nós devemos fazer? Como Cristo instituiu que o culto fosse feito. O protestantismo ele vai primar isso, ele vai zelar por isso muito mais do que a Igreja Católica, por exemplo. Então, participar dos sacramentos é fundamental na vida protestante, assim como também zelar pela doutrina apostólica é fundamental, pela pregação expositiva da palavra de Deus, com a intenção de zelar pela doutrina apostólica, é algo central no culto protestante ou nas igrejas protestantes. Então, dizer que o protestantismo não é de fato igreja, ou eles não têm de fato igrejas, acredito que seja uma afirmação muito perigosa e falsa no seu contexto. Vamos ouvir aqui o que ele ainda tem a dizer. Ele falou também sobre as dioceses orientais, né, que não estão sob a jurisdição do Papa, mas tem a Eucaristia e tem o episcopado lá e tudo mais, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Vamos aqui defender a nossa parte protestante e escutar o que mais o padre vai dizer ou aconselhar aqui nesse vídeo. A doutrina da igreja e a história da igreja com relação ao diálogo com os protestantes. Em primeiro lugar, clareza. Eu estou dando minha opinião. A primeira coisa que você pode fazer por esses irmãos protestantes é amá-los através da oração. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque o verdadeiro diálogo, o debate, né, a verdadeira apologética, ela começa de joelhos. Ela começa você se sacrificando e amando essas pessoas de verdade. Porque quem converte não somos nós, é Deus. É Deus que com a sua verdade brilha na alma da pessoa. Então nós precisamos com muita caridade trazê-los, sim, para a verdade. Por quê? Porque nós temos o navio que é a igreja, enquanto eles atravessam essa vida em jangadas. Sim, porque os protestantes infelizmente jogaram fora os meios de salvação que a igreja tem à nossa disposição, que são os sacramentos, que é a doutrina segura, os concílios ecumênicos, tantas coisas, enquanto eles têm caminhos precários. Pois bem, essa é a realidade da caridade. Em segundo lugar, é importante que você lembre que você precisa estar preparado para o debate. Ou seja, você precisa ter uma maturidade pessoal no conhecimento. Jesus disse aos seus discípulos, vinde, depois ele disse, ide. Então é necessário que você primeiro venha, esteja com Jesus, conheça as coisas, conheça as razões e está ouvindo aquilo que disse São Pedro, que vós estejais prontos para dar razão da vossa esperança. A gente precisa estar pronto antes de se lançar num debate. Deus abençoe você. Então ele finaliza aqui esse vídeo com mais uma provocação, né? Vou falar que os protestantes saíram da arca da igreja e estão por jangadas, que nós abandonamos os meios de salvação e
temos caminhos mais precários? Bom, a Bíblia vai dizer que o meio para a salvação é a fé. Então, lá em Efésios, Paulo ele diz que a salvação ela é por graça mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus, para que nenhum homem possa se gloriar. Veja, falta fé na vida dos protestantes? As igrejas reformadas, confessionalmente, acreditam e buscam todos os meios de graça que Deus institui para a sua igreja. Seja o culto dominical, sejam as orações, sejam os jejuns solenes. A igreja ela sempre vai primar, sim, pelos meios de graça e buscar ser nutrida por tudo isso que Cristo proporciona para nós. Principalmente guardando os sacramentos, que são sinais e selos da graça do nosso Senhor, da obra redentiva do nosso Senhor. E a primazia sobre todas essas coisas, todos esses atos, é a fé. O justo viverá pela fé. Essa é a máxima nesse assunto, sobre a Bíblia, sobre fé reformada. Então, o padre ele faz essa provocação aqui e nós entendemos, né, o porquê ele faz isso, ou todo o pensamento que está por trás disso. Mas nós entendemos sim que o protestantismo ele é fiel a Cristo Jesus, é uma igreja verdadeira e por isso nós estamos aqui hoje como apologistas, como aqueles que defendem a fé verdadeira, como aqueles que defendem aquilo que Cristo ensinou puramente. E, de fato, para encerrarmos aqui, os conselhos que o padre dá acerca dos debates são conselhos plausíveis. É necessário que o debatedor ele seja um homem devoto, seja um homem de oração, seja um homem de uma profunda vida de devoção mesmo. Tenha uma vida espiritual forte e que ele busque estudar e conhecer bem as doutrinas ao qual ele vai debater. Inclusive, um dos intuitos desse canal é justamente é buscar esse crescimento, buscar desenvolver esse tipo de razão que vai nos munir, que vai nos fortalecer, para que possamos assim estar aptos a defender a nossa fé onde quer que estejamos sempre prontos para responder a todas essas coisas. Enfim, reagimos aqui ao vídeo do padre Paulo Ricardo e colocamos algumas ponderações sobre o que ele falou. Em geral, o conselho dele para aqueles que querem debater, apesar dele se voltar ao público católico, que é o público dele, né? Eu acho que são interessantes, devem ser observados. A erística deve ser evitada. O cenário de debates atualmente no Brasil é um cenário bem triste e é um cenário que não é tão produtivo. O debate verdadeiro ele deve começar com pessoas que estão ali procurando unicamente a verdade. Não estão ali para defender o seu próprio ego, não estão ali de maneira arrogante querendo mostrar que sabem mais umas do que as outras, mas estão ali unicamente para alcançar a verdade. Que seja esse o nosso intuito sempre, possamos estar aqui para buscar coerência na nossa fé. É a nossa missão. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Se vocês querem mais reacts como esse, eu peço para que vocês vão lá no meu Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo. Mandem os vídeos que vocês querem e vamos interagir por lá também. E comentem nesse vídeo, curtam, compartilhem com aquele seu amigo protestante, com seus familiares, com o pessoal da sua igreja. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Até mais.